Meu nome é Walter, sou engenheiro agrônomo, coordeno o projeto ATG Balde Cheio no estado de Minas Gerais, com mais de 5 mil produtores participando. A ideia é a gente bater um papo sobre o trabalho que a gente vem fazendo com sobressemeadura de aveia e azevém em propriedades aqui de Minas Gerais. Tá certo? Eu vou compartilhar minha tela. Primeiro eu vou dar um histórico do porquê e depois a gente entra um pouco em alguns resultados expressivos nesse tipo de tecnologia adotada. Tá certo? A primeira pergunta que vem é por que fazer a sobressemeadura, né? É uma pergunta interessante, porque a hora que a gente pensa em aveia e azevém, todo mundo submete ao sul do país, né? Submete sempre a muito frio. E a gente deixa muito claro que propriedades que realmente têm um pastejo intensivo bem feito, tem irrigação, existe a possibilidade de se fazer, mesmo sabendo que em alguns anos são feitas a sobressemeadura e na verdade, ela não responde à altura que a gente esperava. E mesmo quando a gente faz e não responde à altura que a gente espera, a gente acha que foi bem escolhido ter sido feito, né? Pelo seguinte motivo: eu tenho uma sobressemeadura que eu vou fazer de capim temperado, de clima temperado, que é a aveia e o azevém, em áreas que já existem capim tropical. Evidentemente que se eu pegar um inverno mais quente, o capim tropical vai crescer e dificilmente vai deixar com que a aveia e o azevém se sobressaiam. Se eu tenho um inverno mais frio, igual está acontecendo esse ano, eu tenho aveias e azevéns saindo muito bem e o frio está segurando o capim tropical a nascer. Na verdade, é uma técnica que minimiza a chance de risco dentro de uma propriedade. Essa é a função da assistência técnica, de minimizar a chance de errar. E a chance diminui quando eu me resguardo. Se está frio, a aveia e azevém vai vir muito bem, o capim tropical vai vir um pouco acanhado. Se fizer temperaturas no inverno mais altas, o capim tropical vai vir, eu ganho em volume de massa e perco um pouco em qualidade, mas é aquela ideia da tecnologia que é sempre ganha e ganha. Mesmo que eu sei que eu tenho custo da semente, eu estou utilizando por muito mais tempo as adubações que eu venho fazendo dentro da propriedade nos anos onde eu estou trabalhando. Então, o primeiro ponto é sempre sobressemear para tentar melhorar a qualidade do volumoso disponível para esses animais no inverno, lembrando que o que a gente tem disponível normalmente são volumosos de qualidade pior do que o que eu tenho no verão, são os pastos intensivos. Então o que eu teria de possibilidade no inverno uma silagem, que não é qualquer propriedade que tem condição de fazer, não é qualquer propriedade que tem topografia que é a possibilidade de fazer. Se eu não for trabalhar com silagem de milho ou de sorgo, eu caio em cana, em capim de qualidade ruim e assim por diante. Então, quando eu sobressemeio, eu tento trabalhar sempre com aquela ideia: eu vou melhorar a qualidade do volumoso fornecido para aqueles animais. Eu diminuo o custo de produção, e o principal motivo é porque eu vou usar a pastagem por muito mais tempo, lembrando que custo é o que eu gasto dividido por quanto eu produzo. Então, aquela área que estaria parada ou estaria com uma lotação baixa por conta do frio, eu consigo trabalhar rodando os melhores animais ou rodando o primeiro lote, fornecendo uma qualidade melhor de comida. Consequentemente, esses animais, se tiverem potencial genético, eles vão produzir mais. Se eles não tiverem potencial para produzir mais, porque já está no nível máximo, eu consigo entrar com uma redução, principalmente de proteína dentro da dieta, que é o mais caro. Se eu vou subir a proteína vindo do volumoso, eu tenho uma exigência que o animal precisa para se manter e para produzir, eu acabo combatendo diretamente o ingrediente ou o nutriente mais caro da minha dieta. Eu utilizo mais tempo a minha área escolhida para pastejar durante o verão, então eu continuo usando ela e também continuo usando o equipamento de irrigação por mais tempo. Então, esses são os principais motivos da gente pensar em introduzir aveia e azevém dentro das propriedades que vem trabalhando com a gente, independentemente de qual região
a gente esteja aqui dentro de Minas. Quando que a gente faz isso? Então, são algumas perguntas importantes antes de tomar a decisão de recomendar ou não, principalmente em relação ao técnico recomendar esse tipo de tecnologia ao produtor. Primeiro, não adianta a gente querer indicar para um produtor que não sabe nem manejar o pasto no verão. Então, o primeiro ponto, esse produtor que eu estou atendendo, ele maneja bem no verão? Não, maneja, então tranquilo, então dá para a gente recomendar. Segundo, as pastagens recuperadas ou formadas há mais de um ano. Lembrando que eu vou exigir muito mais do pasto tropical, porque eu vou estar judiando, entre aspas, dele, numa época ruim, de luz, de dia curto, de temperatura baixa, temperaturas noturnas muito baixas em algumas regiões. Então, pegar um pasto recém-formado ou um pasto que eu estou começando no meu primeiro ano de trabalho, começando a recuperar aquela pastagem, não teria sentido eu virar para o produtor e falar, vamos fazer. Primeiro, vamos cuidar do verão, que é o mais importante, onde eu tenho as lotações mais altas, onde eu vou pôr muito mais vaca por hectare, e depois, com o tempo, esses ajustes um pouco mais finos são introduzidos dentro do processo. Pastagens irrigadas com eficiência, a gente se depara aqui com propriedades onde eu começo um trabalho e já existe um sistema de molhação, na verdade não é um sistema de irrigação, ele molha, mas a hora que você vai averiguar o sistema a fundo, você vê que ele não entrega. Você tem falhas de aplicação, você tem lâminas de água aquém do que deveria pela evapotranspiração da região, turnos de rega maiores do que deveriam pela textura do solo. Então, se eu não tenho eficiência da irrigação, eu estou plantando algo numa época que, teoricamente, nós não vamos ter chuva nenhuma. Então, eu tenho que tomar um pouco de cuidado na hora de sugerir. Eu, inclusive, tive em Itaúna, numa propriedade, eu e o Arthur, numa propriedade há uns 10 anos atrás, onde eles plantaram e entraram em contato com a gente porque eles viram os trabalhos que a gente vinha fazendo com a Aveia Zevém, eles fizeram na fazenda e o resultado foi muito ruim. E aí nós fomos até essa propriedade. Quando a gente chegou lá, uma propriedade de 50 hectares de tifto irrigado, que eles plantaram, sobressemearam aveia. E quando a gente foi entender por que realmente não estava nascendo, ele chegou num ponto de conclusão de que o que existia de água na propriedade irrigava bem irrigado 20 hectares, menos da metade da área. Ou seja, não adiantava fazer sobressemeadura, porque eu ia jogar muito pouca água para essa aveia realmente nascer e competir com o capim tropical, e no caso o tifto, que é extremamente agressivo, e no inverno ele tem uma condição de crescimento muito mais veloz do que um pânico, de um modo geral, né? E como que eu faço essa sobressemeadura? Então, no caso aqui para a gente tem duas situações de começar o plantio. Eu deixo muito claro que, se você pensa na propriedade que vocês dão assistência, ou o produtor que está nos assistindo, pensem em fazer, a gente sugere que desde janeiro já comece a procurar a semente para comprar. Lembrando que nós estamos em regiões que não têm o costume de plantar. Uma boa parte dessas sementes que a gente usa, elas vêm do sul. Eu tenho que encomendar, eu tenho que ir atrás de empresa de semente, a cooperativa me ajuda. Então, a partir de janeiro, a gente já começa o movimento, e normalmente o movimento é focado no técnico. Então, o técnico gera a demanda daqueles produtores que ele atende, e ele começa a achar as alternativas de onde tem para comprar, quais são os valores dessa semente. Então, como que a gente faz? Temperaturas mínimas. Toda propriedade que a gente atende dentro do balde cheio, ela tem um termômetro que mede máxima e mínima. Então, temperaturas mínimas começaram a diminuir de 15 graus, ou seja, a gente não espera um dia só. A gente viu que 4, 5 dias seguidos a temperatura caiu de 15 graus, a gente começa a fazer o plantio. Ou, se eu estou em região que não vai cair essa temperatura, de um modo geral, não tem o histórico dessa temperatura ser menor do que 15, a partir do dia 15 de maio, onde eu começo a ter influência do dia mais curto, né? Eu estou praticamente a 30 dias do dia mais curto do ano em relação à luz, que é 21 de junho. Então, a partir do dia 15 de maio, a gente já começa a preparar para fazer esse plantio. Uma coisa que eu não comentei no início, por que a gente usa a aveia e o azevém em conjunto, né? A aveia é uma planta mais precoce, então a ideia de aveia e azevém é você tem o plantio dessas duas variedades de plantas de clima temperado. A aveia ela vem no início
ela dura, às vezes 2, 3 pastejos, e o azevém ele é um pouco mais tardio. Então a ideia é o quê? É eu tentar preencher tanto invernos que duram pouco e são mais precoces, quanto invernos que não abaixam muito a temperatura no início, mas quando a gente chega em agosto, eu tenho ainda temperaturas bem baixas. Então, por isso a gente consorcia a aveia com o azevém. As quantidades de semente que a gente usa são 100 quilos de aveia. Vocês vão ver alguns trabalhos com aveia branca, com aveia amarela, aveia preta. A gente usou todas elas e os resultados foram razoáveis. A gente tenta procurar no mercado o que tem e pondera. Sempre que pode se escolher, a gente está optando, os resultados melhores para a gente aqui está sendo a aveia amarela. E 50 quilos de azevém. Lembrando, vocês vão ver nos slides da frente, são sementes de tamanhos diferentes. Então, normalmente a gente faz o plantio de uma e depois entra fazendo o plantio da outra. Se eu misturar as duas juntas, a semente de azevém é muito pequena, ela cai no fundo do recipiente, e da aveia maior ela fica mais no alto, então fica desigual o semeio, né? A gente mistura essa semente com super simples ou calcário, muito mais como um marcador do que propriamente para usar o nutriente, tanto do calcário, cálcio, magnésio, quanto o fósforo. A ideia é só marcar, porque esse plantio ele é feito antes do animal entrar. Lembrando que nós estamos plantando em áreas de pastejo rotacionado, respeitando sempre o descanso da planta tropical. Lembrando que a plantio de aveia azevém é uma desculpa, entre aspas, então a gente mantém o descanso da gramínea tropical, a gente mantém o manejo que já é feito para gramínea tropical, a gente não muda nada disso, é feito dessa forma, a gente mistura essa semente e, por exemplo, o animal vai entrar hoje é dia 15 de maio, porque não esfriou aqui na minha região, então dia 15 de maio eu vou entrar plantando. Então a primeira coisa que a gente faz é misturar essa semente por piquete, né, a quantidade por piquete, a gente vai plantar um piquete por dia, em cima do rotacionado. Antes dos animais entrarem no piquete de hoje, eu entro fazendo a semeadura. Por isso a importância do marcador. Esse marcador vai me mostrar que é onde está caindo o calcário ou super simples, a semente também está sendo jogada. A gente faz o plantio de um piquete por dia antes dos animais, os animais ajudam a gente nesse plantio, por isso as doses de semente são maiores do que se fosse um plantio exclusivo de aveia. Você vai ver na literatura, um plantio exclusivo de aveia trabalha com 40 quilos de aveia por hectare. Então, nós estamos jogando mais do que o dobro, entendendo que uma parte vai ficar na superfície, uma parte vai cair em cima da toceira, caso seja um capim tropical de toceira, e assim por diante. Então, os animais vão plantando, no dia seguinte eu entro com o manejo normal. Se eu estou trabalhando com mombaça, eu vou acertar o resíduo na altura do mombaça. Se eu estou trabalhando com tifton, eu vou acertar na altura do tifton. Se eu estou trabalhando com braquiarão, eu vou acertar na altura do braquiarão. Então, a gente vai manter sempre o manejo que já é feito no dia a dia da propriedade. E sempre lembrar que a gente vai respeitar o descanso do capim tropical. Em algumas raras exceções, uma delas, por exemplo, é o tifton, que em algumas propriedades aqui a gente roda com 15 dias, então são 15 piquetes de tifton, a rotação ela é muito rápida. Às vezes acontece em áreas de tifton da gente fazer o plantio e no dia que a gente terminar o último piquete, que a ideia era começar o primeiro, a gente ter que tirar os animais durante 10 dias para esperar realmente a aveia e o azevém nascer pelo período ser muito curto de rotação. O contrário, a gente mantém dentro do rotacionado. Já tivemos propriedades com tifton em áreas de fertilidade muito alta, que eu plantei, era um rotacionado com 18 dias, quando a gente terminou o plantio, o piquete já tinha condição de ser pastejado. Então, a gente iniciou o pastejo dessa área de imediato, não esperamos 10 dias. Os outros capins, sempre rodando no ciclo. Como eu planto um piquete por dia, no caso de um mombaça dividido em 28 piquetes, eu plantei o último piquete 28, amanhã eu estou entrando no piquete 1, mesmo sabendo que às vezes ainda a aveia azevém, às vezes o azevém nem vai ter nascido ainda, está bem pequenininho, e eu vou ter muito pouca população de planta de aveia. Lembrando que se eu tenho esse inverno quente, provavelmente o capim tropical ele vai prejudicar um pouco o crescimento nesse início, e a gente tem que entender que às vezes a lotação não vai ser muito alta. Aqui é só exemplificando, né?
tamanho diferente de semente. Então, enquanto o azevém do lado direito da tela aí é bem pequenininho, a aveia são sementes maiores, protegidas. Então, é importante essa separação e fazer o semeio separado da aveia e do azevém. Aqui já é misturado, no caso aqui essa propriedade misturou com calcário a semente para usar como balizador e marcador de onde está caindo essa semente, né? E aqui o produtor semeando numa área de Tifton, né? Em Uberlândia, então uma região que não é tão fria, mas que os resultados, pelas fertilidades que a gente tem de solo, pelo tempo de trabalho que a gente vem tendo lá, pela condição de facilidade de aplicação de compostos orgânicos todo ano, por conta das granjas de frango que existem na região, acaba que essa fertilidade ajuda muito também na sobressemeadura, né? As maiores lotações que a gente tem de inverno são em áreas de fertilidade de solo realmente bem altas. Aqui está semeando, então está começando, os animais tinham acabado de sair do piquete da esquerda, ele estava semeando, já era final da tarde, ele estava semeando o piquete que ia ser pastejado, pesoado a semente, e daqui 20 dias os animais já estariam na área. Aí já o primeiro piquete que ele tinha plantado é uma sequência da mesma fazenda, um produtor que tira leite de gado gir, lá em Uberlândia, os animais consumindo o último piquete, que é o piquete que ia ser plantado ainda, e aquele piquete inicial que ele tinha plantado, você já vê, foi um inverno que tinha temperaturas mais baixas, a aveia ela veio numa velocidade, você praticamente nem vê o Tifton nessa primeira rodada, a aveia se sobressaiu, e a diferença de plantar aveia e azevém, fazer essa sobressemeadura em gramas, é que você tem um plantio muito mais homogêneo por não ser em toceira. Então, os melhores resultados acabam, realmente, principalmente visuais, acabam sendo nas áreas de grama. E aí os animais entrando para consumir essa aveia. Se você olhar com boa vontade, você vê um pouco de Tifton tentando buscar luz, mas praticamente a aveia tomando conta da área toda. Isso aqui foi o início, lá para 2005, isso já é 2006, numa exposição em Araçatuba, quando eu ainda estava em São Carlos, a gente começou a trazer essa ideia do Sul, e a gente não conseguia entender por que no Sul tinha tanta aveia azevém, inclusive em alguns lugares nativos, né, começa a esfriar, o azevém começa a nascer, e a gente atravessava o estado do Paraná para São Paulo, você não tinha aveia azevém, com aquela ideia do frio, e a gente começou a tentar mostrar para a turma que não era só o frio, né? O inverno no sul do país, ele é úmido, né? Ele tem chuva. Então a gente começou a tentar, inicialmente, a plantar aveia, plantar azevém nas regiões mais quentes de São Paulo. E um dos lugares que a gente resolveu fazer foi em Araçatuba. E foi engraçado que a gente fez um campo experimental dentro da exposição e depois não achava um produtor que levou gado para a exposição que tinha coragem de colocar os animais na aveia e no azevém para pastejar. Foi um trabalho em conjunto com a Cátia que a gente fez lá. O único cara que aceitou colocar os animais é aquele sujeito que aluga pônei e mini vaca para os outros andar, né? E aí nós colocamos os animais lá para pastejar, para a turma ver que tinha condição de se pastejar, que a planta daqui 20 dias ia voltar, ia ser pastejada de novo. Então foi uma ideia muito boa na época do Arthur de mostrar para a turma, numa exposição onde você tem muita gente visitando, que era possível ter esse tipo de planta em regiões quentes, né? Araçatuba é uma das regiões mais quentes do estado de São Paulo, você teria condição realmente dela vir e produzir. Aqui já é uma propriedade em regiões frias, aqui nossa, no sul de Minas, em Paraguaçu, do seu Leonardo, do André, que é o filho, trabalham junto, é uma propriedade que já está há bastante tempo com a gente no trabalho, são 2 sistemas rotacionados de Tifton, divididos em 0,7 hectares cada sistema. Isso é um produtor que nós já estamos no 6º ano plantando. Esse é o primeiro ano que nós estamos comparando já, como ele já planta há muito tempo e as lotações são muito altas. Esse ano nós estamos comparando a aveia azevém com o trigo que a Embrapa desenvolveu. Então eles doaram a semente para a gente comparar lado a lado o trigo em sobressemeadura comparado com a aveia azevém. A promessa das pesquisas é que também é um material interessante para a introdução na sobressemeadura de inverno pela produção que ele tem por área. Então a gente divide os dois sistemas
continuam divididos durante o inverno e a gente faz a sobressemeadura e olha a densidade de aveia que você tem e azevém na área que os animais estão pastejando, uma fazenda com média individual por animal muito alta, uma fazenda que trabalha com média desse gado girolando dele de 27 litros, média ano em vaca e lactação, é uma média extremamente alta. Montamos um compost de pasto nessa fazenda, onde eu tinha uma dificuldade de sombra para esse nível de animal, montamos um barracão e esses animais continuam o pastejo da sobressemeadura no inverno. Aqui os animais entrando, o piquete que a gente tinha plantado, o último e o primeiro já com uma condição de pastejo bacana, 20 dias depois. Se você olhar, um dos segredos é realmente essa fertilidade, né? É uma fertilidade que para a região é extremamente alta, né? Todo ano a gente consegue trabalhar com composto, então você tem um fósforo de quase 60 ppm, potássio acima de 8% da CPC, uma V% de 76, matéria orgânica de 4,6%, então você consegue realmente, isso te dá possibilidade de trabalhar com lotações realmente muito altas que eu vou ter um pouco para frente. Aqui já é rebrota, e já é rebrota de aveia e azevém, então já tinha sido plantado, e aqui os animais, era o dia que os animais iriam entrar, e a lotação média que a gente conseguiu no verão, no inverno passado, foi de 11,4 vacas de 550 quilos de peso vivo por hectare, tudo a 13,9 unidades animais. Média por quê? Porque, mas como é que é média? 11,4 vacas? É porque a gente considera o inverno inteiro, e no caso daquela região, nós estamos falando em 6 meses, tranquilamente, 6 meses a gente tem aveia e azevém na área lá, por conta do frio ser rigoroso e durar muito tempo. Então, na média, numa área de tifto que você pasteja a cada 18, 20 dias, 6 meses, nós estamos falando aí, 180 dias, são praticamente 9 pastejos do ano em capim temperado. Então, na média desses 9 pastejos, a gente conseguiu, o ano passado, 11,4 vacas de 550 quilos de peso vivo, ou seja, quase 14 unidades animais. Pessoal, uma lotação extremamente alta. Só que a hora que você chega no verão, a gente tem a lotação de 18, 19. Então, mesmo fazendo a sobressemeadura, eu tenho suplementação. Essa propriedade inteira tem 6 hectares, então eu tenho limitação de crescer no horizontal. Então, eu trabalho com a lotação máxima de verão e chega no inverno, os 2 primeiros lotes continuam comendo sobressemeadura, continuam no pasto, e o terceiro lote a gente trabalha com silagem de milho, né? Que ele tem uma área pequenininha que tem condição de plantar um pouco de milho para esses animais. Aqui já na Zona da Mata, divisa ali Zona da Mata e Campo das Vertentes, em Senhora dos Remédios, o Zé Ivanir, 1 hectare de tifto também dividido em 2 módulos, de meio hectare cada um. Esse aqui já é uma área que é uma área mais pesada em termos de solo, diferente do anterior, que já é um lançante de morro, um solo com menos argila, a CTC, no caso aqui, é alta por conta do excesso de matéria orgânica. Aqui já é um solo bem pesado, bem baixo, lençol freático raso, não dá para trabalhar com irrigação, com lâminas muito pesadas, porque chega a inundar, a alagar. Então, são turnos de regas um pouco mais espaçados, 5, 6 dias, para conseguir ter um resultado legal, tanto no verão, com o tifton, quanto no inverno. A gente tem dificuldade nessa propriedade muito mais no verão do que no inverno, na época que chove demais, onde a gente tem dificuldade de acesso e, principalmente, o tifton ele para de crescer por conta do excesso de água, o solo fica, às vezes, uma semana na capacidade de campo, sem condição de infiltrar a água, com aquela lâmina de poça de água mesmo na área toda. Então, aqui é a mesma coisa, fertilidades também muito altas. Aqui foi o primeiro produtor que a gente conseguiu usar essa variedade, o Interstar. Também foi o primeiro produtor que a gente conseguiu usar o Beef Builder, que é uma outra variedade que a gente teve um resultado muito bom, porém a gente está com dificuldade de trazer, a gente só conseguiu plantar 1 ano, a Marangatu traz, só que vem da Argentina e nós estamos tendo dificuldade de conseguir trazer uma quantidade grande de semente. Então, uma boa parte de 2020, desse ano de 2021, nós estamos usando essa variedade, o Interstar. Aqui a área plantada já que ia ser pastejada,
o Bruno aqui, que é o veterinário, e o William, que é o técnico da propriedade, e o Zé Ivanir, eles mostrando o dia que ia pastejar, a densidade que estava o azevém. No caso aqui dessa propriedade, já tem 2 anos que a gente só planta azevém, não planta aveia. Falou, Walter, mas por que não planta aveia, só planta azevém? Tenta trabalhar com variedades de azevém precoces e médios. A aveia, pelo tamanho da semente, em algumas regiões você tem muito problema com passarinho na hora do plantio, você perde muito, nasce muito falhado, e aí você pega uma região igual essa aqui, a gente sabe que vai estar frio praticamente o inverno inteiro, é uma micro-região ali que é complicado, temperaturas muito baixas, então hoje essa propriedade prefere trabalhar com azevém, que é uma semente menor, você tem menos influência do passarinho, é uma semente que custa mais caro, mas é uma condição que eles tiveram na propriedade pelos resultados em 6, 7 anos plantando. Fertilidade também de solo legal, já há bastante tempo trabalhada, manejo de verão muito bem feito, os animais um pouco mais para o holandês em relação ao do André anterior, e a lotação média de 9 vacas de 550 quilos de peso vivo na área, 11 unidades animais. Então, se a gente pensar que essas fazendas, com a sobressemeadura, a gente está conseguindo lotações de inverno, ou as piores lotações, 11 unidades animais por hectare, isso te dá a possibilidade de realmente trabalhar com lotações ano na pastagem extremamente altas, né? Essas fazendas trabalham acima de 15 unidades animais por hectare. E olha a saúde dos animais que estão pastejando na área, né? Do Zé Ivanir. Aqui já é o Josimar, pertinho de Juiz de Fora, aqui já em Mombaça, muitos produtores desanimaram em plantio de Mombaça. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com o próprio Maurício do Senar do Rio, e algumas propriedades que plantaram não tiveram resultado nenhum, acabam não fazendo mais. Visualmente é menos bonito, as lotações normalmente são mais baixas, e não só por conta da sobressemeadura. A gente tem que pensar também que os pânicos produzem menos no inverno, eles agarram demais, principalmente em abril, quando sementeia, eles vão passar maio e junho muito ruins, mesmo em regiões onde a temperatura não cai tanto. Eu tenho o dia curto influenciando esse capim realmente crescer. É uma área de 0,95 hectares. Esse é o mais recente da apresentação em relação ao plantio, porque essa irrigação ela foi implantada no início do ano passado, e então foi o primeiro ano que ele fez sobressemeadura. E os resultados não foram ruins, não. Por mais que pior do que a aveia azevém, mas também tem que pensar que a fertilidade aqui ainda está aquém comparado com os produtores anteriores que eu mostrei. Teve uma lotação média de 7 vacas de 600 quilos, 9,3 unidades animais. Como é uma propriedade que eu não tenho comparação anterior, por conta dele não ter ele não tinha irrigação, então os invernos anteriores só com o capim tropical, a gente não conseguiu fazer essa comparação. Eu tenho comparação de outras propriedades. Normalmente o que a gente está conseguindo aqui em Minas, no auge do verão, com Mombaça exclusivo, sem sobressemear, 7 unidades animais por hectare. É o que normalmente a gente consegue. Quando você pega uma fertilidade muito boa, a gente consegue chegar a 8, 9. Então, estourando 8 e 9. Enquanto no Tifton exclusivo, tem propriedades hoje trabalhando no Tifton sem sobressemear, com 10 unidades animais por hectare. Então, eles te dão uma condição um pouco maior de produção de forragem de capim tropical no inverno. Isso aqui é o Dirceu, já um produtor que já está indo para a região de temperaturas um pouco mais altas, perto de Divinópolis, ali em Itaúna, 1,5 hectare, uma área maior. Os melhores resultados em Mombaça, em termos visuais, a gente consegue ver lá. Os dias de campo, quando a gente quer mostrar capins tropicais sobressemeados que não sejam Tifton, a gente tenta levar lá no Dirceu para mostrar. É uma área maior, de 1,5 hectare, onde o primeiro lote dele fica. Então, é uma propriedade que esse ano que passou, a gente conseguiu 8 unidades animais, 6 animais de 600 quilos por hectare. Então, nessa área de 1,5 hectare aqui, a gente conseguiu 9, na média, né? Média do inverno todo. Invernos aqui menores do que os anteriores que eu mostrei. Aqui em Itaúna, a gente vai ter aí 4 meses de inverno. Dificilmente a gente vai conseguir dar mais do que 4 rodadas na área. E aqui é uma foto onde praticamente a gente só está vendo esse verde mais escuro, é só aveia. O azevém ainda não tinha
não tinha vindo. Isso aqui é em Santos Dumont, próximo a Barbacena, uma fazenda de gado Jersey do Pedro, uma área de 1,2 hectares, e aqui é azevém exclusivo também, e aqui é o choque, né? Olha o fundo da propriedade e olha o oásis que os animais estavam lá pastejando o azevém interstar. Azevém mais precoce a gente consegue trabalhar só com azevém. E aqui você nem vê o Tifton, né? A densidade do azevém está tão alta de folha que ele não deu nem chance pro Tifton nem aparecer, nem mostrar um pedacinho, né? E você vê que era a irrigação era recém-implantada, você ainda via as valas da irrigação, onde não tinha capim. Você vê que muitos introduzem a irrigação muito mais para ter essa condição também da sobressemeadura. Os animais pastejando, lotação média, aqui em Santos Dumont também a gente está falando aí em 6 meses de inverno, 10 vacas de 550 quilos, 12,2 UAs numa sobressemeadura exclusiva de azevém. Então, o que a gente vem fazendo dentro do trabalho aqui em Minas é isso. O meu contato está aqui, meu e-mail, podem ficar à vontade, a ideia é tentar orientar os produtores e ajudar e mostrar as dificuldades que a gente tem nesse tipo de tecnologia a ser introduzida. Lembrando que eu falo, se você é produtor, está escutando e falar, eu já fiz e não funcionou, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de insistência dentro desse tipo de técnica, porque não é ruim quando não nasce. A gente tem que tirar da cabeça de achar, eu fiz a sobressemeadura e não nasceu. Ótimo. Se não nasceu, quer dizer que o capim tropical produziu. Então, aquele negócio, eu tenho que minimizar qualquer negócio, a gente tenta minimizar ao máximo o risco. O risco de ficar sem comida, de não produzir, na sobressemeadura é a mesma coisa. Por isso que eu falo, a gente está vendo aqui esse movimento aqui em Minas, dos compost, acho que no Rio também está tendo, o pessoal querendo fazer compost barn, e eu visitei alguns que o sujeito montou um barracão para 150 vacas, e a hora que você visita a propriedade, a área que ele tem disponível para plantar lavoura seria suficiente só para 80 animais, metade do barracão. Ou seja, ele está montando um sistema de alto risco, porque ele depende de arrendar a área dos outros para poder plantar. Então, a hora que você tenta introduzir tecnologias dentro da propriedade, a sobressemeadura pode ser uma alternativa para tentar o quê? Se o inverno foi frio, eu tenho condição de ter comida de inverno, então eu vou ter uma lotação um pouco mais baixa e vou ter mais qualidade. E se eu introduzir a sobressemeadura e for um inverno quente, provavelmente eu vou ter o capim tropical crescendo mais, ou seja, eu ganho em volume de comida e perco um pouco em qualidade. Mas eu estou ganhando de qualquer forma. Mas eu gastei com a semente. Isso é nada. Dilui, pega o valor da semente e dilui no tempo que você pastejou. Isso é bobagem. Você está aproveitando melhor, inclusive, as adubações que você vem fazendo. E o mais legal, quando eu não paro de rodar, quando eu não diminuo a frequência de rotacionar e de adubar pesado, faz com que o clima, quando volta a ser favorável, o capim tropical ele volta a te dizer, eu estou aqui crescendo de novo, hein? Então ele já começa a embalar novamente para a gente cada vez ter uma lotação maior de verão o mais rápido possível, que dependendo da região que eu estou aqui em Minas, já lá pelo dia 15 de agosto eu já começo a ter realmente lotações altas de verão. Então agosto, setembro, outubro são as maiores lotações que a gente consegue aqui. Aí começa a chover em outubro, as lotações diminuem um pouco por conta de dia nublado, as temperaturas, quando tem chuva, as temperaturas diminuem um pouco, então eu acabo tendo uma condição não tão favorável. Mas eu acho que a gente precisa insistir um pouco mais. Não é porque fez a primeira vez que a gente deixa de fazer. E é engraçado que a gente fala muito para os técnicos nossos aqui, que o conhecimento, a cada dia que passa, ele tem um prazo de validade menor. Então, no início da sobressemeadura, os resultados visuais e os resultados em lotação de gramínea temperada, eles eram melhores do que é hoje, porque a gente usava uma técnica que na época a gente julgava ser a técnica certa,
e, na verdade, a gente estava fazendo uma tremenda de uma bobagem. No início do plantio, no início da introdução da tecnologia, 2003, 2004, 2005, até 2008, a gente fazia essa sobressemeadura antes dos animais entrarem, e no dia seguinte, quando os animais saíam, a gente vinha e cortava, para pegar uma área de mombaça, que o resíduo é 35 centímetros, a gente vinha no dia seguinte e cortava o capim a 10 centímetros do chão, judiava do capim tropical. Aí vinha aquela sobressemeadura bonita, homogênea no mombaça, e a turma falava assim, ó, que beleza. Na verdade, a gente tomava esse tipo de atitude com aquela ideia. Como vem essa tecnologia do sul, e no sul é muito frio, no sul a própria temperatura e as geadas acabam segurando o meu capim tropical a não crescer. Então ele acaba segurando o capim tropical baixo, ou quietinho. Então o capim temperado vinha bombando. Como aqui a gente não tem esse frio todo, e não tem essas geadas todas, então acaba que se a gente fizer essa roçadinha, eu judio do capim tropical. E realmente acontecia. Eu roçava numa época ruim de temperatura e de luz, eu judiava do capim tropical, então o capim temperado vinha bonito, vinha parecendo um campo de futebol. Só que quando eu tomava esse tipo de atitude de judiar do resíduo do capim tropical numa época que não é favorável para ele, a volta do verão, a volta das lotações altas demorava. Então a gente chegava em agosto, o produtor que não fazia sobressemeadura, que voltava a irrigar, voltava a adubar em agosto, ele já no final de agosto, começo de setembro, ele já tinha lotação alta. O que sobressemeava demorava 2, 3 meses para restabelecer resíduo, para restabelecer condição da planta tropical voltar a crescer. Então são ajustes na tecnologia que fizeram com que visualmente você não tinha uma sobressemeadura tão bonita igual a gente tinha no início, mas eu dava condição para a planta, se tiver condição, crescer, se não tiver, não crescer por conta dela, e não pela técnica que a gente estava introduzindo, tá certo? Então, essa insistência, ela é necessária dentro do processo, e é isso que a gente fala para o produtor. Se tem propriedades dando certo, fazendo a sobressemeadura e tendo resultados bons, compare com a região de vocês para tomada de atitude de realmente não fazer mais, que os resultados que a gente está tendo aqui são resultados que cada ano a gente vê mais produtores utilizando esse tipo de tecnologia, tá certo? No mais era isso, a ideia era mostrar o que a gente vem fazendo e mostrar a forma que a gente vem fazendo esses plantios.